Vamos continuar com o nosso assunto. Como eu prometi para vocês, eu vou tentar ser o mais breve possível. Espero que vocês estejam bem. Espero que eu possa vê-los assim que for possível e que a situação possa melhorar, né? A gente está com essa situação mais complicada de pandemia, né? E espero que a situação possa melhorar também. Vamos fazer a nossa parte, ficar em casa, usar máscaras, né? Se possível. E vamos então, por falar no cotidiano, no dia a dia, iniciar esse assunto. Como eu prometi para vocês, né? Acabei não falando. Eu vou tentar fazer uma aula um pouco mais enxuta, o mais enxuto possível, tentando bater aí o meu recorde de 10 minutos. Vamos ver se eu consigo, né? A gente vai falar então sobre a relação da filosofia com o cotidiano, ok? Vamos lá. Muito bem. Então, vamos começar falando sobre o que é o cotidiano. Cotidiano é o dia a dia. É o dia a dia que nós vivemos na hora de acordar, de se trocar, de ir para a escola, de fazer as tarefas do dia, tomar banho, enfim, é a rotina. Essa é a rotina que se repete o tempo todo, a semana toda, o mês inteiro e por aí vai. Né? Esse cotidiano tem o dom de nos absorver, porque nós ficamos tão presos ao cotidiano que nós não questionamos a nossa vida, o caminho que nós estamos tomando, né, os nossos objetivos de vida. Então a gente acaba preso à rotina. E aí a gente não para e não pensa sobre a nossa vida. Ok. A filósofa Agnes Heller foi uma filósofa atual, morreu em 2019, né? Foi professora de sociologia na Universidade de Trobe, na Austrália. Lecionou em várias universidades também, né? Ficou bastante conhecida. E ela escreve bastante sobre o cotidiano. Ela tem um livro bastante importante, né, sobre o cotidiano e a história. E ela diz que todo ser humano tem uma vida cotidiana, né? Então, todos nós temos uma rotina e essa rotina faz parte de nós, faz parte mesmo da nossa personalidade, do nosso próprio ser. Podemos dizer que o cotidiano tem uma influência muito grande sobre quem nós somos, né? Então, o cotidiano na Idade Média é diferente do cotidiano de hoje em dia. As pessoas tinham uma vida um pouco mais, bem mais rural, né? Iam acordar e dormir de acordo com o sol, né? Quando escurecia, iam para casa, trabalhavam no campo e toda aquela história. E no decorrer dos séculos também, né? O cotidiano das pessoas definia a forma como as pessoas agiam, pensavam e tudo mais. A gente pode falar de Marx também, falando sobre como, o modo como o ser humano produz riqueza, o seu trabalho também vai definir aí a maneira como nós pensamos e como nós agimos. Então, nós podemos ser absorvidos pelo dia a dia e a filosofia vem então para nos tirar dessa rotina. E aí então, a gente tem a alegoria da caverna do Platão, que pode ser um bom exemplo de sair da rotina, de buscar o verdadeiro conhecimento, saindo da caverna das sombras, da ignorância, das ilusões e tudo mais, e indo para o mundo fora da caverna, buscando a verdade. No caso do Platão, o conhecimento das ideias. E aí, tentando nos libertar das correntes dos preconceitos. Nós falamos bastante sobre preconceitos no ano passado. É um ponto muito importante. Não só preconceito racial, de gênero e. é, enfim, também como preconceito, como você ter uma ideia preconcebida antes de tentar entender aquilo mesmo. Então, as características da atitude filosófica vêm para nos tirar dessa rotina, mas no bom sentido, porque elas nos fazem olhar para o mundo de uma forma diferente, com admiração, com espanto, com um certo estranhamento. Essas são as atitudes mais iniciais da filosofia. Ela nos faz perguntar os porquês da vida. Geralmente, quando a gente vai crescendo,
quando a gente vai saindo da infância, a gente deixa de fazer essas perguntas. As crianças perguntam muito, elas fazem muitos porquês, né? E a gente deixa isso de lado, a gente acaba se acostumando com a realidade, com o mundo. E aí a filosofia vai fazer com que nós paremos e nos questionemos sobre nossos valores e crenças e o mundo e tudo mais. Aí nós temos a ideia de um grande filósofo italiano, Antonio Gramsci. A gente vai falar sobre ele. Aí está ele para vocês contextualizarem quando ele viveu, quando ele morreu. Passou uma boa parte da vida na prisão, era ativista político bastante importante na sua época, um dos, uh, um dos principais representantes do Partido Comunista Italiano, foi jornalista, escreveu os Cadernos do Cárcere, né? Foram textos filosóficos que ele escreveu na prisão, e entre esses textos está aqui uma passagem, não uma passagem, mas uma ideia interessante de que todos nós somos filósofos. Todo ser humano pode ser filósofo. Por quê? Porque todos nós temos algo que se chama senso crítico, ok? Senso crítico. Esse senso crítico aqui é importantíssimo, ok? Por que ele é importante? Porque ele nos faz questionar, duvidar, colocar em xeque. Então, essa é a atitude questionadora. Só que o senso crítico, né? Ele vem depois de uma situação na qual todos nós vivemos, que é o senso comum. Todo mundo participa do senso comum, em certa medida, porque é a opinião da maioria, é aquele pensamento superficial, a opinião superficial, é a opinião popular, né? Aí você pode pensar em vários ditados populares, pode ver que meu vídeo travou, né? Depois eu resolvo isso. Apareço tá um pouquinho sofrendo no vídeo, mas eu tô bem, tá, gente? É porque o vídeo travou mesmo. Quem sabe faz ao vivo. Então, o senso comum é aquela opinião superficial que todos nós temos e que nós aprendemos no decorrer da nossa vida em sociedade, ok? E esse senso comum, ele não é questionador. Então, a filosofia nasce quando ela começa a questionar, com admiração, com espanto, estranhamento, ela começa a questionar tudo que nós sabemos, tudo que nós conhecemos, e aí ela começa a utilizar esse senso crítico, que é uma capacidade que todos nós temos. E aí nasce essa filosofia espontânea, que é a reflexão sobre a nossa experiência pessoal. Muitas pessoas dizem: eu tenho essa filosofia de vida. Então, essa filosofia de vida é a filosofia espontânea, é o pensamento racional que a pessoa desenvolve por si mesma, ok? E existe a filosofia acadêmica, que é estudada nas universidades, é um passo além. Eu poderia ter colocado aqui alguns números, né, para ajudar aqui para você entender melhor. Então, eu posso colocar aqui o primeiro passo, eu posso colocar aqui o segundo passo, eu posso colocar aqui o terceiro e também o quarto passo, né? Posso dizer então, como eu disse, quem sabe faz ao vivo. Aqui alguns passos para se chegar, para se subir a escada da filosofia, né? A gente começa no senso comum, depois usa o senso crítico, nasce aquela filosofia espontânea e alguns, como eu, podem estudar filosofia nas universidades, na faculdade, e aí chega até essa filosofia acadêmica. Não é necessário que você chegue até o número 4, né? O Gramsci dizia que chegando ao ponto 3, você já é um filósofo. Por isso todo ser humano é, pelo menos um pouco filósofo, porque coloca em questionamento todos os nossos conhecimentos. Ok? Muito bem, já falei dele. Existem vários filósofos brasileiros. Essa primeira, né, de cabelo comprido, a Djamila Ribeiro, que a gente já conhece do ano passado, estudamos muito Pequeno Manual Antirracista, lemos juntos, então não preciso falar nada sobre ela. O Cortella também, que está ali sempre no YouTube,
a Márcia Tiburi, né, também que é uma filósofa conhecida da TV, principalmente ali no canal GNT e tudo mais, e a professora Marilena Chauí, né, uma filósofa da USP, também bastante conhecida. Nós vamos estudar alguns filósofos brasileiros até a minha próxima atividade. Na verdade, a atividade que eu já coloquei para vocês no Classroom está pedindo essa pesquisa. E aí, então, nós vamos continuar a estudar um pouco mais sobre a filosofia. Ok, gente? Não vou me despedir de vocês porque meu vídeo travou, como em outras vezes, preciso resolver esse problema. Até a próxima aula. Vamos ver se eu consegui bater o meu recorde de 10 minutos. Não sei não, viu, gente? Mas eu tentei. Um abraço para vocês e até a próxima aula.